ele não conversa direito comigo. Existe um porquê e existe uma maneira de conseguir melhorar essa situação. A vida é muito corrida hoje em dia, né? Eu não sei se antigamente era, mas o fato é que a vida de hoje é muito corrida, por vários motivos. Por causa dessa situação, a falta de diálogo entre o casal, entre você e ele, acaba começando a aparecer. Vocês começam a disputar quem tem razão e não sabem lidar com essas diferenças de opiniões, diferenças de valores de vocês. E é justamente por isso que a situação às vezes vai ficando séria e vai ficando difícil de resolver. Na maioria das vezes, o que é importante para você não é tão importante para ele, e vice-versa. É sempre assim. Não existe um casal que exatamente pensa do mesmo jeito, da mesma, sabe, acha a mesma coisa importante o tempo inteiro. Vocês podem até concordar em algumas coisas, mas não é bem assim todos os dias. É assim com todo mundo. É isso mesmo que acontece com todo mundo, não só no casamento. E isso acontece porque as suas características, o seu jeito de ser, a sua história de vida, o jeito como você vivenciou a sua infância, a sua adolescência, a forma com que a sua família conduziu a sua vida, te educou, te ensinou, te mostrou princípios, foi diferente da dele, porque ninguém é igual. Como eu falei, podem ter coisas que são próximas e parecidas, mas não é tudo igual. Então, a criação que a gente vive é diferente um do outro. E é por isso que nós temos pontos de vistas diferentes, crenças diferentes e valores diferentes. Por isso que a gente acredita em coisas diferentes, a gente tem um olhar diferente, partindo do que a gente vivenciou, do que a gente aprendeu na nossa vida. E nós não tivemos a mesma vida e nem as mesmas experiências do nosso marido. Por isso, às vezes, isso torna-se mais complicado dentro do casamento, porque a gente vive junto, dia após dia. E aí os problemas vêm, e quando você coloca as suas crenças, a sua visão, e ele coloca a dele, realmente vai existir um confronto nisso, né? E como resolver isso, então? Coisas que são importantes para você saber. Às vezes, como você nunca parou para pensar nessa situação de, né, visões, crenças, criação diferente, e valores diferentes, que é muito importante, você precisa realmente entender que os seus valores e as suas verdades são certos para você, mas eles não são certos para todas as pessoas. E muitas das vezes os casais brigam por causa disso. Não são só casais, as pessoas brigam por causa disso. E essa questão de você não entender que todo mundo tem que ter a mesma visão, ou tem, né? Porque tem gente que fala, isso é o certo. Gente, o certo depende do ponto de vista, na maioria das vezes, né? Então, é importante você entender realmente o que para você é certo, quais são os seus valores, o que você acha importante de verdade, para não causar uma crise no casamento de vocês. E isso é muito comum. Isso desgasta muito o casamento, o relacionamento, a convivência de vocês. A importância disso é tão grande e às vezes não é chamada a atenção, porque a gente não sabe o que fazer na maioria das vezes com isso, como mudar essa situação. O que importa para você, pode ser que ele não importa, isso não importa para ele. Pode ser que ele não dá o menor valor. E agora vamos falar o contrário. Com certeza tem muitas coisas que para ele são muito importantes e que para você não faz o menor sentido. E é assim, porque somos humanos. Por isso, a gente precisa ter consciência das coisas, para a gente saber lidar com elas. Nenhum dos dois, a gente não pode falar que está certo ou que está errado. Nem ele, nem você estão errados, por causa do seu ponto de vista e do dele. Você não precisa, não tem que mudar de opinião.
O que você precisa fazer, o que precisa treinar ele para conseguir fazer também, que você está aqui hoje buscando aprender, escutando coisas novas, te mostrando novos caminhos. Ele não. Por isso que a mulher, ela fica, de certa maneira, mais acessível e até talvez mais responsável por começar as mudanças. Por mais difíceis que elas sejam, comece as mudanças que você acha que vale a pena. Nessa situação que eu estou falando aí de nenhum ter que mudar a opinião, eu falo que é uma das coisas mais difíceis em relacionamentos em geral, não só no casamento. É que a gente precisa aceitar as diferenças e principalmente aceitar que ninguém muda ninguém. Você não consegue mudar ele. Isso não vai acontecer. Então, aceitando e aprendendo a lidar com essas diferenças, esses mimimis que costumam acontecer em casa, né, no relacionamento do casal, eles já vão diminuir muito mesmo, muito, porque é muita falação sem muito sentido às vezes, porque é assim, é assado, não, é assim, é do outro jeito, não, isso não vai levar a nada, né? Então a diferença que eu falo que é o mimimi é quando nenhum abre mão, nenhum quer escutar o outro. Primeiro você tem que ouvir o outro, certo? Ouvindo o outro, aí você já consegue realmente entender qual que é o ponto de vista dele e você pode, sem brigar, falar: olha, eu entendo o que você está falando, mas eu vejo de outra forma, eu vejo dessa e dessa maneira. Quando vocês aceitarem essas diferenças e conseguirem ter esses diálogos, essas conversas, que num primeiro momento são difíceis, mas depois elas começam a ficar mais fáceis, aí vocês vão conseguir conversar mais, com mais tranquilidade, com mais amor, sem tanta repulsa, sabe? Porque às vezes, quando alguém não concorda com você, você já bate se defendendo, já responde se defendendo. E a mesma coisa acontece com ele. Por isso, vamos trabalhar isso aí.